confiança. A revista Veja dessa semana trouxe um dado que me deixou estarrecido. Primeiro, nós temos quase 90 mil cargos em comissão. 90 mil cargos. Os Estados Unidos tem na faixa de 1.200 cargos em comissão. A Inglaterra, que me chamou muito a atenção, ele tem 313 cargos em comissão. Ninguém é contra colocar pessoas aliados que estejam trabalhando para uma determinada eleição, para um determinado partido. Mas a quantidade aqui no Brasil é um absurdo. Um presidente da República, quando ele assume o cargo, ele pode colocar 90 mil pessoas. Isso faz um aparelhamento do Estado e acontece como aconteceu. Nós temos a queda de um ministro a cada 50 dias. E as manchetes dos jornais de ontem dizem o seguinte: caiu o ministro do Esporte, assumiu o Aldo Rebelo ontem. A posse dele é segunda-feira, mas praticamente já está exercendo as suas funções. Qual será o próximo? Essa é a expectativa da empresa. Isso é muito ruim para a credibilidade do país, isso é muito ruim para a sociedade, porque onde estão os exemplos, Alessandro? Onde estão aquelas pessoas que nós chamamos o benchmark, o paradigma, aquelas pessoas que eu quero me espelhar naquela figura pública? Está difícil de nós encontrarmos. E nós precisamos buscar isso, porque democracia ela é alicerçada por pessoas que cumpram as suas obrigações acima dos seus interesses pessoais. É isso que eu espero da democracia. E você, Alessandro? Não, eu concordo plenamente, em gênero, número e grau. Há cerca de um mês, mais ou menos, uma professora lá do colégio dos meus filhos me chamou para eu fazer uma palestra. Palestra não, ela estava dando uma aula sobre poder executivo, poder legislativo e judiciária. E como o único que ela conhecia que tinha participado de uma eleição era eu, fui fazer a palestra lá com umas crianças de 8 anos. E me surpreendi com a capacidade daquelas crianças, das perguntas que eles faziam na hora de improvisação. E aí eu fiz uma pergunta para eles. Eles me perguntaram assim: por que todo político é ladrão? Eu falei: não, está errado. Quer dizer, criança de 8 anos com essa mentalidade. Eu falei: por que... Então, me diz uma coisa, quando você crescer, você sair candidato, você vai ser ladrão? Não. Então, o que eu acredito é que cria estigmas, como dizendo assim: o policial é violento, o professor é chato, o político é ladrão, e médico só dá remédio, dá injeção. Sabe esses paradigmazinhos que vão criando? Criou-se que político é ladrão, então se afasta. Qual que é a posição de um cidadão de bem? Não quero ficar perto de traficante, não quero ficar perto de ladrão, não quero ficar... Então a sociedade se afasta. O que eu consigo ver é um afastamento de pessoas de bem que queiram entrar na política. E aí, consequentemente, se as pessoas de bem se afastam, abre espaço para aquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com a moralidade, com a legalidade, com a probidade do dinheiro público, acabam tomando conta. Exatamente. Eu estava vindo para cá, estava escutando a Band News, e estavam falando sobre que a presidente Dilma mandou cortar todos os convênios com as ONGs, porque era um absurdo, e a jornalista estava falando. Mas tem um detalhe que responde por improbidade administrativa qualquer empresa, direta ou indireta, ou até privada, que receba verba pública. Ou seja, você que tem uma ONG, recebeu verba pública para um determinado serviço, você não o fez, você responde por improbidade administrativa, pois o dinheiro é público, a prestação desse dinheiro é pública. Está previsto no direito administrativo. Agora, que é uma imoralidade só pensar que uma ONG que vai prestar um serviço à sociedade, um serviço essencial que foi repassada para ela, tem que pagar
propina, ter que pagar o pedágio para receber o dinheiro e uma parte desse dinheiro volta para quem assim concedeu, deu a emenda, é imoral, irresponsável e causa essa indignação que todos nós temos. Mas por quê? Porque nós somos pessoas de bem. Você pensa porque você é uma pessoa que tem critérios morais, eu tenho critérios morais, como todo mundo que está assistindo e está achando isso um absurdo. Vocês têm critérios morais. Por que vocês não se candidatam, vocês não pensam na política? Só assim que vai mudar. Não adianta a gente ficar votando sempre nos mesmos. Você pode ver que existe uma repetição de nomes. Sabe, é sempre os mesmos nomes que acabam indo. Sem preconceito, mas o Valdemar Costa Neto, gente, pelo amor de Deus. O cara foi, já voltou, já foi, só está envolvido em problema. Está sempre... E se reelegeu. Tem pessoas que renunciam para evitar o processo de cassação de direitos políticos, porque ele sabe que é mais fácil ele renunciar ao mandato, fica 2 anos fora do cargo, mas ele sabe que se reelege na próxima. Então, olha a capacidade. E existe uma situação no Brasil onde do índio ao mais rico, Antônio Hermínio de Moraes, nós somos iguais, que é o voto. O voto nosso, ele iguala as pessoas. O teu voto é mas tão importante como o do Antônio Hermínio de Moraes. O teu voto é tão importante como o da presidente Dilma. Então, se você tem essa importância, é o voto. Você tem que começar a pesquisar, ver quem as pessoas de bem. Tem que começar, mas essa pessoa não vai entrar. Se você não der a chance, ela não vai entrar. O que precisa é ter uma mudança de mentalidade. Pessoas de bem têm que começar a fazer parte. Pessoas que se indignam com corrupção, essas pessoas têm que ser votadas. Porque quando ela chegar lá, ela vai falar, eu não. Estava vinculando uma propaganda da televisão que eu achei o máximo, os amigos da escola. Eu achei fenomenal. O rapaz lá estava descarregando o computador, um vira para o outro e fala assim, olha, a empresa mandou alguns computadores a mais, ninguém ficou sabendo. Aí o rapaz lembra da escola, tá? Ele falou, como não? Eu lembro, eu vi, não vou aceitar. Então, é disso que a gente tem que fazer o nosso país, sabe? A gente tem que começar a mudar um pouco essa mentalidade. Se você viu, está tendo essa marcha da corrupção, comece a marcar o nome de todas essas pessoas que você vê o nome. Por exemplo, vai ter eleição para vereador. Se você está indignado com a Câmara dos Vereadores, não vote em nenhum que está lá. Se você está indignado, não, eu não vou votar em ninguém que está eleito. Vou dar chance a um novo, uma pessoa de bem. É a hora de você fazer essa mudança. Senão, mas vai entrar outro. Não, porque quem está lá dentro sabe como é o esquema. Quem vai entrar, ele não sabe de esquema nenhum. Ele vai administrar como se fosse a casa dele. E é isso que nós esperamos. Nós vamos partir para um intervalo, vamos fazer vamos conversar com agora o doutor Alessandro Azzoni, deixando de ser economista para ser o representante do CAD aqui no município de São Paulo, que ele foi eleito para um mandato de 2 anos e agora ele conseguiu a sua reeleição por mais 2 anos, mostrando que está fazendo um trabalho muito interessante. Você vai conhecer esse órgão da prefeitura no município de São Paulo. É rapidinho.
chill out. You're You're causing a stealing my scene. things. You're causing a scene. I wouldn't have to raise my voice if you would just give it back and stop being like a criminal. I don't have your cell phone. Oh I don't God, have look your at cell yourself. phone. What are you offering Is the this a world, thief's huh? uniform? Oh my Do you see all these people standing around here? Why am I the one? Why I'm are you sorry, singling me out homie, right now? okay? What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Did Yeah, you see you me? know, I just know you took it. Where are Look your at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up. If you've been done wrong, you better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Estamos voltando para o segundo bloco do programa Coronel Ricardo em Defesa da População. E hoje nós vamos continuar entrevistando o meu querido amigo Dr. Alessandro Azzoni. No primeiro bloco ele falou sobre economia e nesse bloco aqui nós vamos falar sobre o CADES. Doutor Alessandro, o que é o CAD? O CAD é um Conselho de Meio Ambiente, Crescimento Sustentável e Cultura de Paz do município de São Paulo. O CADES foi desenvolvido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente aqui do município. Surgiu da ideia do Eduardo Jorge, onde ele já existia o CADES municipal, onde lá só participam representantes das secretarias e ONGs cadastradas e associações e entidades de classe. Lá é um conselho deliberativo, ou seja, todas as obras e todos os processos que afetem diretamente a cidade de São Paulo passam primeiramente lá, desde uma obra de aprovação de um metrô, de uma ampliação de uma via, contratos de lixo, essa política nacional de resíduos também vai estar sendo discutida lá, por causa da responsabilidade compartilhada, da logística reversa. Tudo que envolve questão de meio ambiente acaba passando por lá. Só que lá é deliberativo, ou seja, vota-se se aprova ou se veta determinado projeto. Com esse princípio, o secretário tentou fazer que cada subprefeitura tivesse o seu representativo do CADES. Ou seja, a subprefeitura que eu represento é da Vila Mariana. São 8 conselheiros eleitos, 8 suplentes, 8 efetivos da municipalidade, representando algumas secretarias, e seus suplentes. Nas subprefeituras, nós somos mais consultivos, ou seja, determinada situação,
no bairro, ou determinada situação que algum morador nos trouxe, nós colocamos em conversa. Uma vez teve um caso de contágio do lixo da Unifesp. A pessoa que estava armazenava o lixo infecto estava caindo na rua Borges Lagoa. Nós não tínhamos o poder de fiscalização, mas nós podíamos chamar, convidar a empresa, ou poder até ir em loco e perguntar por que estava acontecendo e encaminhar para os órgãos competentes fazer uma fiscalização. Então, nós temos essa função de trabalhar no bairro, por exemplo, a subprefeitura da Vila Mariana, ela compreende a Vila Mariana, Saúde e Moema. São praticamente 465 mil pessoas, 1.200.000 de passagem. Envolvem áreas verdes muito grandes, que é o Parque do Ibirapuera. Então, é um símbolo nosso. E a Vila Mariana ela é muito usada como modelo para as demais. Mas tem um diferencial das subprefeituras. Cada CAD tem o seu diferencial. Por exemplo, as zonas mais periféricas, a população usa mais a subprefeitura. As regiões periféricas sabem que quem vai resolver o problema dele é a subprefeitura. As zonas mais centrais, onde o poder aquisitivo é um pouco maior, o munícipe não vai na subprefeitura fazer uma reclamação ou tentar entender. As reuniões de CONSEG ou até a própria do CADES, elas são abertas ao público. Vai 2, 3 pessoas, sabe? Você não vê um interesse pelo coletivo. Ou quando vão é para cortar uma árvore. Então, o CAD, dentro do processo que tinha sido extinto pelo José Serra, que era os conselhos de representante, ele extinguiu. O Eduardo Jorge tentou trabalhar um pouco, conseguiu a liberação para fazer esse conselho de representantes voltado para o meio ambiente. Hoje, o meio ambiente é uma questão primordial dentro da cidade de São Paulo. Você tem o processo das edificações, a verticalização dos bairros. Os bairros não estão preparados para aguentar essa verticalização. E como que esses problemas desses bairros poderiam ser levados, de repente, para a Secretaria do Verde ou para uma reunião de CADES municipal? Um munícipe vai lá, manda um e-mail? Não. Ele falou, vamos fazer os CADES regionais. Lá eles vão ter representantes dos bairros, tanto que na eleição foram assim, os 2 mais votados, independente de região, aí depois vinham 2 de Moema, 2 de Vila Mariana e 2 de Saúde, para ter representantes de não é assim, os mais votados, para não cair tudo da Vila Mariana. Então, 2 Saúde, 2 Moema, 2 Vila Mariana e os 2 mais votados, independente de região. E para você poder ter uma representatividade, de repente você tem um problema na saúde que é colocado em pauta, que o pessoal da Vila Mariana e de Moema não sabiam, pode ficar sabendo, vão em loco, fazem a visita em loco, constatam o problema, colocam para conversar, chamamos as empresas responsáveis ou as entidades que podem intermediar, não havendo, a gente encaminha para a Secretaria do Verde, para o CAD municipal, e ali se dá a resolução do mérito, né? A ideia funciona, realmente funciona. Só que, como os CADs foram implantados em 2009, muitos deles não tinham estatuto, era o primeiro deles. Então, tudo que é primeiro, ele é mais lento. Até o processo de formação dos conselheiros é mais lento. Tanto que a Secretaria do Verde, esse ano, no final do ano passado, no término da gestão, fez um curso de capacitação de todos os conselheiros, dizendo, olha, você pode ser... Porque antigamente, quem que era o nosso orientador? O presidente do CAD, que era o subprefeito. O subprefeito falou, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. A gente não pode fazer.
Aí a Secretaria do Verde fez uma capacitação e falou, você pode fazer isso, você deve fazer aquilo e tem que fazer isso. Então, você acaba falando, quer dizer então que eu posso. E eu acredito que vai trazer grandes mudanças. Alessandro, a obra ali da Água Espraiada, a Avenida Jornalista Roberto Marinho, teve um dedinho do CADES da Vila Mariana para que as obras fossem interrompidas, nem começaram, por causa de alguns fatores estruturais que não estavam condizentes com o pedido do prolongamento da Jornalista Roberto Marinho e o que iria ser construído. Exatamente. Eu, além de atuar no CADES, eu gosto de compartilhar muito o que acontece pelo Twitter e pelo Facebook. E o pessoal da região lá da Roberto Marinho falou, poxa, você é representante do CADES, você não pode dar uma orientação para nós? Eu fui lá sentar com eles, fui lá conversar com eles, eles me explicaram o projeto. Eu levantei, estudei o projeto inteiro. O projeto da Operação Urbana Águas Espraiadas, o primeiro projeto dizia como é a Roberto Marinho hoje. 2 pistas transversais ligando Marginal Pinheiros a Imigrantes. Qual que era a explicação? Seriam 2 artérias com as suas veias de interligação, para dar uma melhor oxigenação para os bairros se interligarem, porque como ali era um vale, ficava muito caro você colocar viadutos para ficar se passando de um lado para o outro. O que eu digo assim é Campo Belo para o aeroporto, sabe, Jabaquara para os outros bairros. Então, com essas 2 pistas, você oxigenaria tudo esse prolongamento da Marginal até a Imigrantes. Foi o que aconteceu justamente no Campo Belo. O número de edificações que surgiram lá e a melhoria que aconteceu no bairro foi tremenda, justamente por causa das artériazinhas, da artéria e das veiazinhas que foram se abrindo. Até aí, a população local está de acordo, não acha que o projeto tem que ser feito, tem que existir essa oxigenação, não pode ficar sem ela. De repente, veio uma ideia, poxa, para que eu vou fazer um túnel? Não, para que eu vou fazer 2 pistas? Eu faço um túnel que entra aqui, sai lá na na Imigrantes, em cima eu faço um parque linear. Tudo bem, o parque linear é uma área verde, são 650 mil metros de área verde, mas ele não vai ter o mesmo efeito de oxigenação, de desenvolvimento, porque, você concorda? Você vai chegar, vai ter um parque, você não vai poder passar para o outro lado. Quer dizer, a capilarização que é necessária para fluir o trânsito não iria acontecer? Não, em momento nenhum. Você acabaria acabando com essa vascularização todinha que estava querendo ser feita. Tudo bem, o projeto inicial era custeado. As 2 pistas ficariam em 600 milhões, com uma passagem de nível de 400 milhões ali no Jabaquara. Total do projeto, 900 milhões. Um valor alto, mas são 2 pistas, visto a área e tal. Surgiu